Olá, muito boa tarde para você. Está começando o nosso programa Pai Eterno especial de sábado. Isso mesmo, mais um momento para a gente se encontrar, louvar e bendizer o Pai Eterno e ver o que de bom nós fizemos nesta semana. Mais um momento, mais uma oportunidade para a gente crescer e estreitar nossa intimidade, não é, Vanessa? É verdade, Marcos. E nós temos esse momento tão especial, juntos ao Pai Eterno, relembrando momentos importantes que nós tivemos durante a semana aqui no programa Pai Eterno e com certeza que vai enriquecer a sua vida. Estamos juntos em oração, com muito amor e com muita devoção. Isso, e a gente não pode esquecer que mesmo sendo um programa especial de sábado, alguns estão trabalhando, outros já estão descansando, mas que os nossos telefones continuam abertos para a sua resposta ao Pai Eterno. Ligue para nós no 62 3506 9800 e faça parte desta grande família de evangelização que está presente em todo o Brasil. E como dissemos, o programa de hoje é um programa para a gente conferir aquilo que foi bom na semana. E chegou a hora, então, do nosso quadro Pergunte e Responderemos. Quem já passou pelo Santuário em Trindade, provavelmente já visitou a Sala dos Milagres. Mas você sabe qual a importância desse espaço para receber as promessas dos devotos? O padre Marcelino Ferreira responde para a gente. Encontramos muitos devotos e a maioria deles curiosos para saber sobre a Sala dos Milagres. Por isso, hoje convidamos o padre Marcelino para caminhar com a gente aqui dentro da Sala dos Milagres e responder algumas dessas dúvidas. Padre, muito obrigada por este momento com a gente. Seja bem-vindo, Daiane, seja bem-vindo você, Romeiro e Romeira do Divino Pai Eterno, aqui num lugar muito especial que é a Sala dos Milagres ou Sala das Promessas. Padre, a primeira pergunta, que é aquela pergunta assim, principal, qual que é a importância desta sala para as promessas dos devotos que vêm aqui no santuário? Então, a Sala das Promessas aqui no Santuário Divino Pai Eterno, ela é um local onde nós podemos enxergar com os olhos da carne, mas sentir com a fé aquilo que Deus realizou na vida dos seus filhos, que carinhosamente nós chamamos de romeiros. Então aqui é o lugar próprio de receber os votos e ex-votos, ou seja, as promessas dos romeiros que foram agraciados, receberam uma graça importante pela mediação do Divino Pai Eterno, não é pela intercessão, porque quem intercede são os santos e o grande santo dos santos é Jesus. Jesus é o intercessor junto ao Pai. Mas aqui, por ser um santuário dedicado à pessoa do Pai, é o Pai mesmo que, diante da necessidade do seu filho, seja ela física, material, espiritual, dá a graça de receber aquilo que ele pediu de coração e com fé. E aqui está vários objetos, várias fotos, não é? Que retratam bem este momento da mediação de Deus diante da fé daquele que pediu e suplicou. Padre, neste fim de semana nós encontramos uma romeira lá do Rio Grande do Norte. Sim. Ela parou a gente aqui na porta e falou assim: moça, o que eu posso encontrar dentro da Sala dos Milagres? São coisas assim, todas direcionadas a promessas, então vamos responder essa romeira. O que a gente encontra aqui dentro da Sala dos Milagres? Óbvio, todos os objetos aqui dentro da Sala das Promessas, eles são, sim, sinais de que a pessoa pediu com fé e recebeu. Então a gente encontra fotos, a gente encontra placa de carro, a gente encontra diploma, quando uma pessoa terminou o seu curso superior e pediu, porque a gente sabe muito bem que quanto é difícil a gente caminhar para uma vida acadêmica, por uma vida de estudante. E muitos fazem promessas, pedem ao Divino Pai Eterno esta graça. Nós encontramos fotos
fotos de pessoas que fizeram cirurgias, fotos de pessoas que foram validas pela graça do Divino Pai Eterno e que foi num momento muito forte da vida dela, principalmente no momento de que a sua saúde estava fragilizada. Então aqui retrata muito bem estes sinais de Deus na vida do seu povo. Vale bem lembrar, gente, não é um toma lá da cá, não é? Muitas vezes a gente acha assim, ó, eu vou fazer uma promessa, mas eu vou pedir a Deus, vamos ver se Ele vai me dar. Não pode ser dessa forma. É na gratuidade do coração, é no desejo de que eu peço com fé. Mas mais do que pedir coisas, a gente tem que pedir para a gente ser bom, ter o coração bom, fazer a vontade de Deus, não é? Caminhando neste mundo e assim encontrando a bondade de Deus, a gente faz com que este mundo seja bom. Então tudo flui na vida da gente. Quando a gente tem esse compromisso e essa sinceridade diante de Deus, de louvá-lo e agradecê-lo pela vida que Ele nos deu, porque é dom total, e o caminho que eu estou percorrendo neste mundo, fazendo assim com que o reino de Deus aconteça. Então é muito especial aqui a Sala dos Milagres. Vocês podem ver quadro de pessoas, quadro de santos, porque a pessoa teve uma devoção muito grande, não é? Nós podemos ver objetos, não é? Por exemplo, esses objetos aqui, a pessoa recebeu uma graça, não é? Tem máquina fotográfica, tem televisão. Então, talvez a pessoa não tinha na sua casa, pediu Pai Eterno, Pai Eterno, me concede, né, uma televisão, um desejo. A pessoa trabalhou, a pessoa adquiriu com honestidade, e isso é sinal de que o Pai Eterno está continuamente a favor dos seus filhos. Padre, outra grande questão que a gente também é questionado quando vem aqui ao santuário, e já veio pergunta de gente de São Paulo, de Minas Gerais, como adquirir a espiritualidade visitando aqui a Sala dos Milagres? Então, como eu disse no início da nossa entrevista, tudo aqui se remete para o principal, que é a nossa fé. Tudo aqui tem sinal de que Deus, Ele não deixa seus filhos alheio à sorte deste mundo. Deus é bom. Por isso, quando você visita aqui a Basílica do Divino Pai Eterno e vem também ver os objetos, visitar este lugar tão especial, você também é chamado a fazer a experiência do mistério de amor de Deus, sabendo que Deus, mais uma vez, nunca nos abandona, nunca, 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 não é? Deus é bom sempre. E aqui retrata o momento especial de Deus na vida de cada devoto. E por isso a gente se enche de alegria e de fé, sabendo que eu tenho um Deus que caminha comigo, que me ama infinitamente e quer que eu não fique jogado à vida deste mundo, mas tenha o rumo certo para continuar o caminho da vida. Obrigada, Padre, por esses esclarecimentos. Com certeza agora os devotos vão ficar mais curiosos para visitar a Sala dos Milagres. Então, todo mundo é convidado a vir fazer essa experiência mística e espiritual aqui na Sala das Promessas do Santuário do Divino Pai Eterno. Uma das novidades do programa Pai Eterno é o quadro Nossa Biblioteca. Toda semana nós vamos dar dicas de livros para você conhecer autores e deixar o seu cotidiano mais alegre, leve e informativo. Então vamos conferir como foi o quadro dessa semana. Isso mesmo, aqui no programa Pai Eterno, toda semana nós vamos dar dicas de livros para você. Hoje é o Dia do Poeta, como nós já falamos, entrevistamos o Gustavo Mendes, o jovem escritor, e aqui você vai conhecer autores para deixar o seu cotidiano mais alegre, mais leve e mais informativo. E já que hoje é Dia do Poeta, então vamos falar sobre poesia. Você já ouviu falar nos web poetas? Se há algumas décadas um poeta, para se tornar conhecido, ele tinha que escrever seus textos e buscar a publicação em revistas, jornais, folhetins e livros
para despertar a atenção do público. Hoje tudo mudou graças à internet e às redes sociais. Muitos jovens arriscaram colocar suas poesias para fora em seus perfis e com isso ganharam milhares de seguidores e muitos até, Vanessa, já publicaram seus livros. É verdade. E os chamados web poetas escrevem textos curtos e suas temáticas envolvem amor próprio, autoestima, aprendizado, relacionamentos e até mesmo o próprio ato de escrever. Esses poetas da pós-modernidade ganharam espaço e têm os seus poemas compartilhados e comentados diariamente. Além disso, voltaram a colocar livros de poesia na lista dos livros mais vendidos do país. Os jovens autores contam com a ajuda dos seus seguidores para a divulgação do seu trabalho, mas eles também contam com o algoritmo das redes sociais, que auxilia na divulgação dos perfis, pois permite que as pessoas conheçam os autores com estilos semelhantes. Por isso, hoje aqui no Dia do Poeta, nós vamos mostrar alguns perfis e livros publicados desses web poetas brasileiros. Com certeza, esses poemas vão te dar mais leveza e trazer alegria para o seu dia. A primeira web poeta é a Riane Leão. Ela já publicou 2 livros, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar e também o Tudo Nela Brilha. Você está vendo aí a imagem, a capa do livro da Riane. Ela tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. E o seu livro está na lista dos mais vendidos. Para ela, a poesia é a chance de ser ela mesma em um mundo que tanto nos silencia. O segundo poeta é o Pedro Gabriel. Ele brinca com as palavras e desenhos em pequenos guardanapos. Ele já publicou 3 livros sob o perfil @eu-me-chamo-Antônio. Os livros são Eu Me Chamo Antônio, Segundo Eu Me Chamo Antônio e Ilustre Poesia. Ele tem quase 500 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Esse daí é bastante conhecido, né, Vanessa? Eu Me Chamo Antônio, a gente vê nas livrarias, sempre esse livro ali está em destaque e é o Pedro Gabriel, que não é Antônio. É verdade. E temos também a poetisa Clarice Freire, que também escreve seus poemas junto com pequenas ilustrações sob o perfil Pó de Lua Oficial. Ela ajuda os seus seguidores a sonhar e a pensar no amor, na amizade e também nos sentimentos. Clarice tem mais de 150 mil seguidores e 2 livros publicados, Pó de Lua e Pó de Lua nas Noites em Claro. E para finalizar a dica de hoje, nós temos também o poeta João Doderlen. Ele usa o @akpoeta, a sigla AK é uma abreviação em inglês para expressão, também conhecido como. E tem muito a ver com os poemas que ele escreve. João explica os significados das palavras de forma poética e sentimental, diferente dos dicionários. Ele já publicou 2 livros e tem mais de 1 milhão de seguidores. Sua primeira publicação é o livro dos ressignificados e já lançou o seu segundo livro, Coração Granada. Que aprendizagem, hein, Marcos? Nossa. Quanto aprendizado neste dia. E a gente vai sempre trazer aqui para a nossa biblioteca algum livro. E eu vou trazer um livro meu também aqui. Eu tinha certeza. E hoje eu escolhi aqui, já que é Dia do Poeta, eu gosto muito de poesia e tem um poeta contemporâneo que eu gosto muito, que é o José Tolentino Mendonça. Ele é cardeal da igreja, o cardeal Tolentino Mendonça. Ele é português, o que facilita bastante também. Ele tem uma linguagem muito próxima para nós. E hoje eu trago esse livro dele, Um Deus que Dança, Itinerários para a Oração. Eu poderia todo dia que falar de Tolentino, que eu acho que eu não conseguiria esgotar, né? Eu tenho todos os livros dele e gosto muito da leitura do Tolentino. E eu quero compartilhar um poema dele hoje, Vanessa. Quem já estava acostumado a nos acompanhar pela manhã no programa Pai Eterno, volta e meia eu trazia uma oração, um poema do cardeal Tolentino, e hoje eu quero partilhar O Fermento de Deus, que está nesse livro, Um Deus que Dança, Itinerários para a Oração.
os que se afadigam com os duros fardos, os que esgotaram entre canseiras sua porção. Como ramo que reverdece, terão ainda mais vigor. Os de ânimo abatido levantarão o olhar. Uma estrela guiará nossos passos dispersos. Não mais seremos expostos à solidão. Ao que chora será dito, alegra-te. Ao da margem alguém gritará, junta-te ao júbilo da dança. Os que lamentam tesouros gastos reaprenderão a esperar pelo orvalho. E em qualquer canto da terra, quem reparte a vida e a beleza será chamado de fermento de Deus. Ai, que maravilhoso! Lindo, né? Somos fermentos de Deus. Somos fermento de Deus, todos nós. E ele fala aqui de algo que é muito próximo de nós, os que lamentam os tesouros gastos, ou às vezes que choram as perdas, as tristezas, os sofrimentos. Nós podemos esperar, reaprenderemos a esperar pelo orvalho. É algo que a poesia nos ensina, é algo que a oração nos ensina, e nós podemos unir isso de forma muito agradável, como nos ensina o cardeal Tolentino Mendonça. É ler, é trazer a suavidade, é aprender, é crescer. Tudo isso aqui você vai ficar por dentro da nossa biblioteca. Hoje aprendemos sobre os web poetas, né? Vários perfis aí que você pode procurar nas redes sociais, alguns livros que foram publicados. E é algo interessante, Vanessa, um texto que foi publicado no digital, em um perfil, e depois vai para o papel, né? A gente parece que está fazendo o movimento contrário. É verdade. E é interessante, né, Marcos? Porque eu sou da época que a gente gostava de pegar aquele livro. Eu sei que você também gosta. Eu também sou. Porque ele tem uma biblioteca vastíssima. Mas, assim, é tão bom, né, a gente se deliciar naquele momento com uma leitura agradável, que enche o coração, que enche a nossa mente e que traz luz, né? Luz para a nossa vida. E nós vamos apresentar novidades científicas também que vão ajudar o nosso dia a dia. E a gente já começa te mostrando que pesquisadores da Universidade Federal, aqui do estado de Goiás, estão desenvolvendo um respirador mecânico, que é paralelo aos equipamentos existentes no mercado. E além de salvar vidas, o aparelho tem baixo custo e muitos benefícios. E a Carol Matos quem conta mais pra gente. As pesquisas começaram logo após o início da pandemia da Covid-19. O reanimador automatizado estabiliza a respiração e facilita o trabalho dos socorristas, no caso de atendimentos de emergência. A ideia surgiu da falta de leitos disponíveis nos hospitais para atender a pacientes em estado grave devido à contaminação pelo novo coronavírus. O professor do curso da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás explica como funciona o aparelho, que pode substituir os reanimadores manuais. E o volume de ar que está concentrado aqui vai passar pela traqueia até chegar na outra extremidade, onde vai para o paciente. Esse equipamento aqui, ele simula o que seria a resistência de um pulmão. Esse aqui seria uma resistência fixa. E todo o ar que está sendo pressionado ali está chegando aqui. Certo? A movimentação ela é constante, porque ela é controlada por meio eletrônico. E a gente tem 3 parâmetros básicos aqui que a gente controla no equipamento. Seria o volume entregue de ar, que aqui no caso ele varia de 200 até 600 ml. A frequência respiratória, que varia de 10 até 30 ciclos por minuto. E a relação de inspiração e expiração, que ela pode ir de 1:1 até 1:3. O projeto Pneuma surgiu pela rede INESC, Instituto de Ciências e Tecnologia de Portugal, e foi estendido para o Brasil, englobando 40 pesquisadores e 14 universidades de várias regiões do país. Além de Goiás, também participam do projeto universidades do estado de Sergipe, Santa Catarina, Juiz de Fora, Bahia,
Pará, Maranhão, Vale do São Francisco, Paraná, Maringá e do Rio Grande do Sul. Por enquanto, o trabalho está na fase de ajustes, para depois serem feitos testes em animais e humanos. Se tudo der certo, a ideia é entregar para a sociedade um produto com baixo custo e com muitos benefícios. Tem um custo relativamente baixo, né, se for comparar com os outros equipamentos. Ele gira em torno de R$ 2.500. E a grande vantagem é que a gente consegue fazer ele numa rede de distribuição. Então, algumas peças aqui, por exemplo, essas pás do ambu, o suporte, a resistência dele, o suporte da corrediça, todas elas são feitas por um processo que a gente chama de manufatura aditiva, que é o processo de impressão 3D. Então, qualquer pessoa que tenha uma impressora 3D e queira colaborar, ela vai conseguir ter acesso aos desenhos das peças e vai poder fabricar e enviar para algum centro de montagem, para depois ir para algum paciente, algum hospital, algum centro que esteja precisando. E agora a gente compartilha com você um dos quadros diários aqui do nosso programa, o Cristo na Cidade. Cristo na Cidade é o nosso espaço para pastoral, para a implementação das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, e hoje tenho certeza que vai ser novidade para muitos. Quem já acompanhava o programa Pai Eterno na sua versão matinal já ouviu sobre esse assunto, mas para muitos vai ser novidade. Você conhece a Pastoral do Turismo? Você conhece, Vanessa? Já ouvi falar. Já ouviu, né? Então, o Padre Manuel Filho, que é o coordenador nacional da Pastoral, ele conta para a gente agora, toda quinta-feira, algo, aqui no programa Pai Eterno, algo sobre a missão da Pastoral e os trabalhos que realiza. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Padre Manuel Filho, sou da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e coordenador nacional da Pastoral do Turismo. É com muita alegria que a partir de hoje, a cada semana estarei com vocês aqui na TV Pai Eterno, falando um pouco sobre essa pastoral, sua identidade, sua missão no mundo e com certeza esperando que a ação da pastoral possa ser ampliada cada vez mais em todo o Brasil para que nós possamos, a partir da identidade, fazer com que essa missão aconteça. Nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, nesse nosso primeiro encontro, quero falar para você que o mundo é um grande espaço de evangelização e que a Igreja nos lembra que tudo que diz respeito à pessoa humana não é indiferente ao coração dela, ao coração da Igreja. Essa lembrança, essa expressão vem nos documentos do Concílio Vaticano II. Se nada que é humano pode ser indiferente ao coração da Igreja, não podia ser diferente com o mundo do turismo. O mundo do turismo é uma realidade abrangente, enorme. Milhares de pessoas estão envolvidas, desde o turista até os profissionais de turismo, passando pelas comunidades acolhedoras. E ainda temos aquelas realidades que na atividade turística ferem a dignidade humana. Nada disso é indiferente à Igreja. Por isso surgiu a Pastoral do Turismo. Nesses dias, nesses momentos dos nossos encontros aqui na TV Pai Eterno, vamos poder conversar, esclarecer, falar mais e mais sobre esta nossa identidade e missão, sobre o que faz e o que é a Pastoral do Turismo no Brasil. Espero contar sempre com você, espero contar sempre com a sua audiência. Nos procure também em nossas redes sociais e, inclusive, mande perguntas sobre a Pastoral do Turismo em nossas redes sociais, para que aqui nós possamos responder. Olha que interessante, Marcos. E agora o padre ele vai explicar para a gente mais desse trabalho que tem como objetivo promover ações que cuidam da área do turismo, tendo sempre como pano de fundo a evangelização. Hoje eu estou na igreja Ascensão do Senhor, a paróquia do mesmo nome. É uma igreja modernista, muito bonita,
E é daqui que eu falo para você sobre a principal identidade e missão da Pastoral do Turismo. Continuamos assim a nossa conversa. A Pastoral do Turismo tem como identidade ser uma pastoral. Se é pastoral, é a ação do próprio Jesus, bom pastor, que cuida e acolhe das pessoas envolvidas nessa atividade. Toda a ação da igreja é ação pastoral, porque toda a ação da igreja é a ação de Jesus, o bom pastor. É assim que ele cuida das crianças e de suas famílias através da pastoral da criança. É assim que ele educa na fé através da pastoral catequética. É assim que o bom pastor vai até os presidiários através da pastoral carcerária. É sempre Jesus, bom pastor, através da ação da igreja. Também a pastoral do turismo, sendo pastoral, é a ação de Jesus, bom pastor, que cuida do mundo do turismo. Onde existe algo relativo ao turismo, ali a pastoral deve estar. Seja junto aos turistas, aos profissionais, às comunidades, às empresas e até aqueles que são atingidos na sua dignidade por alguma prática turística que fira a grandeza e a beleza do próprio turismo. Sendo uma pastoral, a pastoral do turismo busca então, através dessa presença, evangelizar. Essa é a nossa missão. Como missão de toda a igreja, a missão da pastoral do turismo é a evangelização. É o que mais nós desejamos, é o que mais nós queremos. Muitas vezes falando explicitamente de Jesus, outras tantas sendo uma presença amorosa e carinhosa, organizando as comunidades, articulando a igreja, fomentando rotas turísticas, sendo voz profética que denuncia tudo que fere o patrimônio humano, artístico, ambiental, seja lá como for, se estamos anunciando Jesus Cristo com a nossa palavra e exemplo, estamos sendo pastoral do turismo. Então, a identidade é ser pastoral, a missão é evangelizar. Espero contar com você no nosso próximo encontro. A gente vai avançando nesse desejo grande de evangelizar e de compreender a identidade e missão da pastoral do turismo e de evangelizar através da sua ação. Um grande abraço, fique com Deus. Quanta coisa boa tivemos nessa semana, não é mesmo? E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a entrevista. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando as almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com
coração de uma criança herdarão seu reino. Uma tarde agradável e abençoada para você que nos acompanha. E, claro, um abraço muito especial para a dona Rosa Maria Barbosa Nepomuceno, de Maceió, capital de Alagoas, para Elizabeth Fernandes Miranda, de Goiânia, Goiás, e para a Dianta Batista de Jesus, também de Goiânia, que são novos membros da nossa família de amor, a família dos Filhos do Pai Eterno, e com isso nós chegamos a 8 associados no programa de hoje. Então, bem-vindos e muito obrigado a todos vocês por dizerem sim ao Pai Eterno neste dia. E agora é momento de conversa, é momento de aprendizado, é momento de entrevista. E na nossa entrevista de hoje é um assunto que todo mundo precisa. A gente vai falar de economia. E quem está conosco nesta tarde é o João Gondim Neto. Ele é planejador financeiro e vai nos dar dicas de práticas que podem ajudar a controlar a vida financeira. Para quem já fica sintonizado, ligadinho na TV Pai Eterno, já viu o João Gondim no Jornal Boa Notícia, porque ele sempre faz algum comentário, dá alguma dica, e hoje nós temos a alegria de tê-lo também aqui. Boa tarde, João, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, agora ao vivo, né? Pois é. Sempre um prazer muito bacana e espero esclarecer as dúvidas que vocês, os telespectadores, eventualmente venham a ter. Com certeza. A Vanessa também está ali ligadinha. Sim. Se você tiver alguma dúvida sobre economia doméstica, planejamento financeiro, agora é a oportunidade. Deixa lá no nosso Facebook, não é, Vanessa? Tá ao vivo? Tá ao vivo, facebook.com/TV Pai Eterno. Ao vivo, você deixa lá o seu recadinho ou pode enviar o seu e-mail também, que eu estou conectada aqui. programa@paieterno.com.br. Isso aí. Então vamos começar a nossa conversa, já que é para falar de economia doméstica. Uma pergunta inicial. É possível economia doméstica? Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa ideia de economia doméstica, ou como a gente diz no dia a dia, o planejamento financeiro pessoal, ele traz a história dos números, das finanças, do dinheiro para perto das pessoas. Porque, na verdade, isso só faz sentido na vida das pessoas. Isso só existe na vida, né? Do dia a dia, no cotidiano. Então, faz todo sentido. É possível, sim, você pensar o dinheiro como um instrumento de qualidade de vida para as pessoas. Né? E é isso que a economia doméstica propõe. João Gondim, eu queria, como dona de casa, quero lhe fazer essa pergunta. A gente viu que nos últimos tempos, muitas coisas subiram os preços. No supermercado, a gente até se assusta quando vai fazer as compras. O salário continua do mesmo jeito. Na prática, como que a gente consegue economizar? Olha, essa pergunta é bastante complexa, mas ela tem uma resposta que eu acho que cabe para todo mundo. Muitas pessoas, quando elas querem economizar, elas cometem um erro muito grave. Acho que eu até já falei isso em algum comentário aqui. Que é o cortar itens que traz prazer. Quando a gente pensa, eu quero economizar, aí eu vou cortar, é o restaurante, é o lazer com a família, igual emagrecer. Vou cortar a coxinha, o refrigerante, por aí vai. E isso é uma falha muito grave, porque o ser humano ele precisa de doses de prazer, né? Faz parte do dia, isso é importante também. Então, quando a gente faz isso, esse é o primeiro passo para falhar, porque você vai retomar quando tiver uma briga em casa, quando tiver um problema no trabalho. Então, o segredo para você economizar de forma consistente, sólida e recorrente, que não seja só um mês, é você enxugar um pouco de todos os itens do orçamento. Um casal que tem 2 filhos tem, em média, 40 itens no orçamento. Se você não encontrou 40 itens, pode procurar tem que mais tem. Coisa. E ela tem 2 filhos, caso, viu? É o meu caso, vai pra mim. Então, um casal ele tem 40 itens no orçamento. Se você enxuga R$20 de cada item, de todos, você enxugou R$800. Mesmo? E você não percebe, 40 vezes 20, 800. E você não percebe isso em termos de qualidade de vida, porque você retira excessos. E o que as pessoas muitas vezes fazem é cortar itens que trazem prazer. Então, essa é uma dica que vale para todo mundo. Enxugar um pouco de todos os itens e não muito de poucos itens. Olha só, eu sou o dono de casa, né? E amo supermercado. Então,
Já fiquei atento nessa dica que o João Gondim deu. E a Vanessa, o pessoal que trabalha aqui comigo, sabe, né? Eu já sou conhecido pelo gosto por supermercado. Algo que a gente pode fazer e precisa fazer para nos orientar. E já que nós estamos falando de mercado, e você já adiantou esse erro talvez de corte, não apenas no mercado, mas também nas nossas finanças, quando nós vamos fazer a compra ou vamos fazer a feira no final de semana ou o dia que for, quais são os maiores erros que a gente comete e de que forma é que a gente pode solucionar esse problema? Olha, no dia a dia, um erro comum que as pessoas cometem e por incrível que pareça, geralmente as pessoas querem orientações do ponto de vista monetário, financeiro. E aqui eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com isso. Quando você vai para um supermercado, para uma feira, com fome, naturalmente você consome mais. Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? Dane-se a lista. Se eu tô com fome, eu compro um monte de coisa. Outro ponto também importante é quando você tá com algum tipo de problema em casa, triste, magoado, decepcionado, alguma coisa, é natural que o consumo traga aquele estímulo do prazer. E automaticamente essa pessoa está muito mais predisposta a consumir. Não à toa é que o marketing utiliza muito os gatilhos da dor, né? Da necessidade. Tudo que é necessário, que te falta, dói, né? Entre aspas. E isso é muito utilizado pelo marketing e funciona. Então, se você quer economizar na hora de ir no supermercado, evite ir num dia que você está triste, decepcionado, brigou com a família. E evitar a fome também, né? Outra dica muito bacana também, importante e simples, é a lista. Né? Eu tô falando porque eu sou uma vítima desse hábito de não fazer listas, né? Mas quando você vai para o supermercado com uma lista, você mantém o foco, né? Você não fica passeando. Eu adoro o supermercado. Adoro, é meu shopping, é o supermercado. E eu entro e vou fazendo aquele desenho assim, ó. Tem que passar em todos. Mesmo com lista, eu tenho que passar no corredores. supermercado todinho. Eu pulo só aquelas coisas de planta, mas comida eu vou em todas, assim, ó. Olha só, interessante isso, né? Pensar nessa forma de ir de barriga cheia para evitar, então, esse gatilho da comida, do excesso, de comprar aquilo que é desnecessário, né? Talvez, para além do supermercado, por exemplo, se vai a um shopping ou uma loja também, funciona da mesma forma? Da mesma forma. Claro que se você tiver fome e você entrar numa loja de roupa, não vai afetar em nada. Sim. Mas essa questão do gatilho, do emocional, ele é fundamental. É fundamental. Eu tenho alguns clientes, a empresa tem algumas centenas de clientes, e a gente percebe isso quase que é um padrão. A pessoa que começa a ter problemas financeiros, ou no trabalho, tá decepcionada, tá chateada no casamento, começa a descontar no consumo, começa a querer tapar aquele buraco emocional com o consumo, porque traz prazer, né? E quando você toma consciência disso, você começa a ganhar autonomia. Você começa a ter autorresponsabilidade e entender que todos os seus resultados financeiros são decorrentes do seu comportamento. Se você tem comportamentos melhores, seu resultado automaticamente é melhor. João, tem certos períodos do ano que tanto as coisas de supermercado quanto roupas, calçados estão mais caras. Como que a gente se organiza para fazer essas compras assim, que são esporádicas? Roupas, calçados, que são coisas que a gente não tem que comprar mensalmente. Nossa, excelente pergunta. A gente chama isso, no planejamento financeiro, de gastos eventuais flexíveis. O que é um gasto eventual flexível? Que não acontece todo mês e que nem tem data para acontecer. Tem o eventual comprometido. Ele acontece todo mês, não acontece todo mês e tem data. Por exemplo, IPVA, o IPTU tem uma data. Mas esses gastos têm uma dica muito interessante, assim, que é muito eficiente e eficaz com os clientes. Você some todos os itens. Então, pega ali presentes, roupas, né? Esses gastos que você não tem todo mês e nem tem data para fazer, né? As festas de final de ano, o aniversário de filho e tudo mais. Faça uma soma. Vamos supor que deu 12 mil por ano. Você gasta com tudo isso. Roupa, filho, matrícula, material escolar. Deu 12 mil, dividido por 12, dá R$1.000 por mês, né? Então é como se você tivesse esse gasto mensal. E aí você vai pegar um cartão de crédito, que é um grande aliado, que é algo que as pessoas veem muito, né, na mídia, aquela coisa do cartão como um vilão. Não pode ser um grande aliado, o vilão é você que usa errado, né? E você vai estipular que essa fatura não vai ultrapassar nunca R$1.000. E você só vai passar nesse cartão esse tipo de gasto. Então, por exemplo, tem espaço no cartão? Pode comprar roupa. Não tem espaço? Espera aparecer o espaço.
Se você tá lá com R$700 comprometido, tem 300 de espaço ainda, eu quero comprar algo de 600, parcela em 2. A regra é única. Não pode ultrapassar os R$1.000 nesse exemplo meu, e você vai usar esse cartão só para esses gastos eventuais flexíveis. Então é uma forma muito simples de você transformar gastos eventuais em algo fixo mensal. Então você sempre gasta o mesmo valor. Muito interessante. Essa eu Aproveitando gostei. o cartão de crédito, né, Vanessa? Porque às vezes 1, 2, 3, 4, uma carteira cheia de cartão de crédito. E aí? Olha, é aquela história. Uma faca ela pode ser usada para cortar o queijo ou para ferir alguém, né? Se me der 20 cartões de crédito, não vai mudar em absolutamente nada na minha vida, né? O que acontece é, às vezes em pautas, né, perguntam, João, e o cartão de crédito é um vilão? A minha resposta é sempre a mesma. Ele é no máximo um cúmplice. Né? Ele é no máximo cúmplice. Se a pessoa tem o hábito de gastar mais do que ganha, né? Eu evito muito essa frase, porque hoje em dia, dica financeira, gastar menos do que ganha. Óbvio. É né? óbvio. Mas assim, se a pessoa tem o hábito de fazer um negócio que nós chamamos de defasagem orçamentária, o que é isso? Aquela pessoa que recebe no dia 5, no dia 6 ela paga a fatura do cartão, acaba todo o dinheiro e ela vai passar no cartão mais 30 dias. Ela sempre está pagando 30 dias anteriores, né? Isso a gente chama de defasagem orçamentária. Quando a pessoa tem esse hábito, é muito perigoso ela ter esse monte de cartão com um monte de limite, porque quando tiver qualquer problema, ou ela tivesse alguma coisa emocional que motive um gasto e tudo mais, ela começa a passar no cartão e começa a criar a bola de neve. E juros de cartão de crédito, de contas do rotativo do cartão, chega aí a 8% ao mês. Né? Então é muito alto. Sim. Agora eu quero uma dica importante pra gente também. Como que faz para separar o salário diante das despesas? Como que é bom se planejar? Recebi meu salário, o que eu devo fazer? Nossa, eu acho que eu nunca recebi perguntas tão boas assim, com a oportunidade de poder falar assim abertamente. Existe um negócio no planejamento financeiro que é o orçamento de alta performance. O que significa isso? As pessoas têm o costume de acreditar que tem que sobrar dinheiro no final do mês. E um orçamento de alta performance é aquele orçamento em que sobra zero. Então, quem está assistindo e está com o orçamento no zero, tá ok. Só que a gente tem que colocar uma conta aí por trás. Se você recebe no dia 5, no dia 6 você faz os seus investimentos, e por investimento, vamos pensar em algo simples, poupa. Separa um dinheiro para você fazer uma viagem, para você trocar de carro, não importa. Então você, no dia 5, recebe, no dia 6 você faz os seus investimentos, separa aquele dinheiro para os seus objetivos futuros e gasta à vontade o restante. Claro que tem as contas para pagar. Né? Mas é uma forma muito simples de você começar a acumular patrimônio, de você realmente juntar dinheiro e realizar sonhos. Porque no final, planejamento financeiro não é sobre dinheiro, é sobre realização de sonhos e objetivos. Então, recebi num dia, no dia seguinte eu invisto, eu separo o meu dinheirinho e depois eu posso gastar, vou pagar as minhas contas de forma muito simples. É importante também lembrar esses gastos que eu falei agora há pouco do eventual comprometido, que é o IPVA, o IPTU, seguro do carro. Não precisa de um planejador te falar que esses gastos acontecerão em algum momento. Então a dica que eu dou é, se você tem mais ou menos R$6.000 por ano com esses gastos, dá mais ou menos R$500 por mês. Então você já separa esses R$500, coloca aí numa conta bancária que não vai ter custo, uma conta poupança e deixa lá. Quando vierem essas contas, você paga à vista. Só que você parcelou o IPVA em 12, recebeu juros por isso e pagou à vista quando chega a conta. Então recebi meu salário, separo a minha provisão para gastos eventuais comprometidos, faço os meus investimentos e aí pode gastar tranquilamente. E, por exemplo, João, pegando uma parcela significativa da nossa população que deve receber aí entre 1 a 2 salários mínimos e diante da carestia das coisas, existe uma métrica ideal, por exemplo, de percentual do que gastar com alimentação, com esses eventuais? Há pelo menos um modelo ideal de como nós gastarmos ou investirmos o nosso dinheiro? Não, e eu confesso que nós, planejadores financeiros, combatemos isso muito. Porque é aquele texto fora do seu contexto que serve de pretexto para te vender alguma coisa. Sim. Quando a gente fala esses números cabalísticos, né, a gente tenta sempre evitar, tem que poupar 10%, depende do contexto. Se você é solteiro, por exemplo, e recebe o mesmo tanto que ela, que tem 2 filhos, é completamente diferente o orçamento. Não dá para cravar, tantos por cento investimento, tantos por cento
gastos do dia a dia e tudo mais. A orientação que eu posso dar, e isso é válido para qualquer pessoa, é que investimento é algo que você vai fazer de um jeito ou de outro. Tudo que a gente compra na vida, de grande valor, é parcelado, certo? Ou só que você pode comprar e parcelar, ou você vem parcelando antes, investindo, poupando e compra. Sim. No primeiro modelo, você paga juros. No segundo, você recebe juros. Sai mais barato. Você escolhe. Então, o planejamento é isso. O que eu quero fazer lá na frente? Então, eu quero, sei lá, fazer uma viagem daqui a 2 anos. Então, você vem investindo, poupando todos os meses, faz a viagem. Isso depende do contexto da pessoa. Depende da viagem que ela quer fazer. O importante é, não importa o nível de renda. Se você ganha um salário mínimo, ou igual lá na empresa mesmo, a gente tem clientes que ganham de R$ 1.200 por mês a clientes que ganham R$200 mil por mês. E o processo vale para todos, não importa. Né? Vai mudar a dimensão né, do investimento e tudo mais, das estratégias, mas vale para todo mundo. Porque muitas vezes a gente vê, é aquela coisa que, para pescar, né? Aquele planejamento fácil, exatamente. Você pode comprometer tanto do seu orçamento com isso, tanto com aquilo. E às vezes você quer colocar exatamente aquela reguinha ali para o que você recebe e acaba dando errado, né? Às vezes fica até pior. Fica, e aí distancia, né? Porque você começa a tentar seguir uma orientação que não tem nada a ver com a sua vida e você acha que aquilo não é para você. É aquela pessoa que tem uma biologia e ela vai receber uma dieta, né? E aí ela tenta fazer aquela dieta que não foi feita para ela, né? Foi para uma pessoa com uma estrutura de corpo totalmente diferente, não funciona. Aí ela fala, não, dieta não é para mim. Isso não serve para mim. Mas não é porque você pegou um remédio que não era para sua dor. Por isso que a gente evita muito esses números assim, poupe 10, gaste 50, não. Dentro do seu contexto, faça uma lista de todos os gastos, tenta entender onde você pode enxugar um pouco de todos os itens e definir o principal, que são os objetivos que você quer realizar e poupar um pouco todos os meses. Enquanto o João falava, eu até lembrava, porque eu tenho uma experiência que funciona e eu quero falar e faz parte do que ele estava falando aqui. Eu vou juntando durante o ano o dinheiro do material escolar e da matrícula. Por quê? Eu gosto de fazer as compras de material escolar em dezembro. Tá mais vazio. Quando você paga à vista, você tem 10% de desconto, geralmente em distribuidoras, em grandes papelarias, e a gente consegue economizar bastante diante disso. Você faz a matrícula antecipada, paga mais barato, a gente tem que se programar, é um planejamento que a família precisa fazer, né? Sensacional. Vou dar até uma outra dica, que poucas pessoas sabem, que você consegue comprar material escolar pagando 60% a menos. Olha eu quero. Eu achava que eu tava arrebentando. Micaela e João, ajudem a mamãe aí, viu? Vocês estão ligadinhos, ajudem a mamãe a lembrar dessa dica no material de vocês. Isso aí. Compre da China. É sério. Hoje, apesar do dólar, né, tá bastante elevado, você consegue comprar coisas na China, material escolar, lapiseira, lápis de cor, pagando muito menos. Assim, eu digo assim, eu gosto muito de lapiseira, eu tenho um hobby de colecionar lapiseira. E tem uma lapiseira que eu gosto muito, ela custa mais ou menos uns R$100, né? Uma lapiseira barata, né? É meu básica. E até pouco tempo atrás, eu comprava da China, eu pagava R$20 na mesma lapiseira, né? Aí qual que é o segredo? Ao invés de comprar em dezembro, pede em outubro. Então você já tem aquela noção, já começa a pedir em outubro. O material vai chegar em dezembro, sempre chega. E hoje em dia, os sites, né, que fazem comercializam esses produtos, eles garantem a entrega. Se não entregar, eles devolvem o dinheiro sem conversa. Uma vez que eu não recebi, eu falei, olha, não recebi, na mesma hora me respondeu o e-mail, no dia seguinte estava o dinheiro na minha conta. Não questiono. Então é uma forma muito barata, eu tenho certeza que quem fizer vai gastar no mínimo 50% a menos. Estamos em outubro, eu quero aproveitar essa dica. E João, veja, nós, grande parte da população, temos esse bichinho aqui em mão, o celular. A gente vai com ele para todo lado, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Como a gente usar o celular como nosso aliado para fazer uma boa economia doméstica, um planejamento? Existe algum aplicativo, alguma coisa que pode nos ajudar ou alguma forma para a gente ter controle da nossa vida financeira? O celular é um excelente aliado nesse ponto. Uma coisa que eu aprendi todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa maior, quero comprar uma televisão, por exemplo, eu nunca vou numa loja, gostei da televisão, comprei. Não, eu vou no celular, pego o mesmo modelo e vejo se eu encontro mais barato. Isso funciona na maioria das vezes, né?
Outra dica importante também é a questão do anotar gastos, mas eu preciso colocar uma notinha de rodapé. Muitas pessoas acham que anotar gasto é o suficiente para resolver a vida financeira. E não é. A frase da vovó, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Então, olhar que você já gastou R$500 com combustível não faz diferença nenhuma. Agora, quando você estabelece metas no orçamento, por exemplo, eu não vou gastar mais que R$400 por mês com restaurante. Numa situação como essa, você anota gasto para se manter dentro da meta. Então você vai avaliando, vai se controlando, tá? Eu cheguei em R$300, faltam 2 dias para acabar o mês. Gaste 100. Não é para gastar 300, gaste aquilo que você estipulou. Agora, se você está na metade do mês e já gastou 350 dos 400, põe o pé no freio. Então, anotar gastos é uma ferramenta para você se manter dentro das metas que você estabelece. Não simplesmente anotar por anotar. E nisso o celular ajuda demais. Tem uma série de aplicativos, né? Mobius, Guia Bolso e por aí vai. Nós temos aqui a participação da Elza Pinheiro e ela dá uma dica importante também, ó. Compre as roupas de inverno na época do verão e vice-versa. Outra boa indicação. Muito boa dica, muito boa mesmo. Comprar o ventilador, o ar-condicionado quando estiver frio também, né? Vale para E veja, isso aconteceu um fato comigo curioso há uns 10 dias, porque nós estávamos num calor insuportável nessa Goiânia, né? E o meu climatizador simplesmente parou de funcionar. E eu fui a diversas lojas de eletrodomésticos e não achei climatizador em nenhuma. Na única que tinha era um domingo, tinha para me entregar na quarta-feira. E eu já estava desesperado porque eu não estava aguentando mais de calor. Mas quando eu cheguei em casa, meu climatizador voltou a funcionar. Eu poderia ter feito o pedido para retirar na quarta-feira, mas graças a Deus não fiz e economizei o dinheiro do climatizador. João, estamos aí, outubro quase acabando. Logo, logo, muitos vão receber o 13º. Alguns até receberão já a parcela no mês de aniversário. Mas como é que nós vamos, ou o que nós podemos fazer, especialmente nesse contexto de pandemia, de crise, apertos de muito, de que forma que a gente pode usar positivamente esse dinheirinho extra que vai entrar no final do ano? Boa pergunta. A primeira coisa é planejamento. E por planejamento eu quero dizer o seguinte, não esperar receber. Comece a pensar agora, o que eu preciso fazer com esse dinheiro? Eu tenho dívidas muito caras que eu preciso reduzir o parcelamento para poder encaixar de volta o meu orçamento no azul? Se sim, utilize uma parte desse dinheiro para poder reduzir as suas dívidas. Da mesma forma também, uma orientação com relação ao final do ano se você tem, a gente sabe que no final do ano sempre as contas aumentam, porque vem presente, vem ceia, vem festa de fim de ano. Então, se você tem parcelamentos no cartão de crédito, nesse mês de outubro, não faça mais nenhum, nem em novembro, para que você possa ter espaço no seu orçamento, caso o 13º, né, o dinheiro de final de ano, não seja suficiente para você poder consumir aquilo que você deseja. Né? Não adianta esperar dezembro. A pessoa me pergunta, o que eu faço em dezembro? Não faz nada, já foi, né? Dezembro chegou, não adianta chorar. É igual a pauta do material escolar, né? João, o que a gente faz para economizar em janeiro? Nada, porque já tá caro, não dá para pedir da China, não. Né? Então a gente é planejamento mesmo, né? É você questão das dívidas, né? Sem sombra de dúvidas, e pegar esse dinheiro também para te trazer qualidade de vida. Eu acho que o papel do dinheiro é o que eu falo, o planejamento não é para você pensar em dinheiro, é para você pensar menos em dinheiro e mais no que traz qualidade. Então usar esse dinheiro para poder curtir. Foi um ano difícil, né? Não foi um ano simples para as pessoas, então use o dinheiro para te trazer qualidade de vida. E é claro, se você tem dívidas que estejam ali te tirando o sono, né? Te dando uma canseira, utilize esse dinheiro para poder reduzir o parcelamento, amortizar algumas dívidas para você ter de volta a sua vida tranquila. Olha aí, quanta coisa boa nós aprendemos nesta tarde. O tempo passou assim, ó, rapidinho, muito rápido, né? A gente nem viu, tem muitas outras perguntas e isso significa que o João vai voltar aqui na nossa entrevista do programa Pai Eterno. Mas você, claro, vai continuar ligadinho, sempre acompanhando o João nos comentários do JBN. Volta e meia, ele aparece por lá. Volta e meia, eu tô aí. E nós agradecemos muito, viu, João? Esse papo agradável aqui nessa tarde. Eu que agradeço, estou à inteira disposição. Muito obrigado pelo convite e sigo aí à disposição de vocês para próximas. É isso aí, o nosso programa Pai Eterno especial de sábado.
vendo um pouquinho do que aconteceu, já matando saudade e reaprendendo as coisas também, né, Vanessa? Um momento de crescimento, um momento em que nós podemos estar juntos, em família, porque sábado é aquele dia aconchegante, dias de estar em família e aprendendo juntos. Então você sentiu um pouquinho do que foi toda a nossa semana. Isso mesmo, é um programa mais curtinho para deixar o nosso coração aquecido com as bênçãos do Pai e também para desejar para você um ótimo final de semana. Para você também, Vanessa, um bom descanso, mas na segunda nós estaremos aqui. Claro, nós estaremos de volta a partir de segunda-feira, às 2h da tarde, aqui no programa Pai Eterno. Grande abraço. Fique com as bênçãos do Pai e até lá.